marco temporal. Eu vou falar um pouco com vocês sobre esse tema. Se trata, pois, de um dado período em que os indígenas foram limitados a uma data específica, que é a promulgação da Constituição de 88, onde ela diz que terras ocupadas por indígenas nesta data, ou que já estavam em disputa nesse dado período, podem ser reivindicadas por esses indígenas. Após esse período, já territórios que foram desocupados nesse mesmo período não podem ser reivindicados novamente. Após essa promulgação da Constituição de 88. Desde então, se subentende que toda a terra que era do indígena, na demarcação de terras de latifúndio, durante o ano de 88, continua sendo dos índios, porém, já as terras que, após da Constituição, forem demarcadas por indígenas, não poderiam, pois colocariam em risco a demarcação de territórios de outras pessoas, de fazendeiros, de cunho privado, como agricultores, etc. Uma peculiaridade sobre esse tema também trata-se de uma tese que foi traçada em 2009, onde o próprio STF julgou uma disputa sobre terra, a terra Raposo Serra do Sol, que é localizada ali em Roraima. A corte decidiu que os indígenas tinham direito a elas, pois essas terras estavam em disputa durante o período da promulgação da Constituição de 88. Essa decisão, para muitos estudiosos, abriu um precedente para novas ideias, pois para eles essas terras de maneira alguma poderiam ser reivindicadas, ainda que tradicionalmente pertencessem a esses povos. E por que o STF está discutindo um marco temporal? O STF começou a julgar o marco temporal em agosto, após uma ação movida pela própria FUNAI contra a tese. A AGU se pronunciou a favor, já a Procuradoria-Geral da República se posiciona contra a medida. O que aconteceria se o STF validasse a tese do marco temporal? A população de indígenas que já habitam podem ser expulsas atualmente por não conseguir comprovar a demarcação dessas terras após o período de 88. Também os processos de demarcação que se arrastam por anos podem ser suspensos, no caso de decisão a favor da tese do marco temporal. As terras que pertencem aos indígenas também podem ficar sem titularidade, facilitando a privatização dessas terras. Que mais? Caso a Corte negue o marco temporal, a decisão reafirmaria o caráter originário dos direitos indígenas e a teoria do indigenato, que vem do período colonial e reconhece os indígenas como os povos indígenas proprietários sobre terras, ou seja, o direito dos povos indígenas sobre as terras, como originário, como garantia anterior à própria formação do Estado. A própria Constituição de 88 segue essa tradição, diz que essas populações têm direitos originários sobre as terras que tradicionalmente ocupam. Até então, o que dizem os envolvidos? No placar
dessa tese, antes dos votos do início, eram 35 entidades envolvidas no tema, 22 foram contra e 13 a favor. Porém, houve a suspensão novamente dessa pauta no STF. E vamos ver os próximos capítulos.